Amém. Quando a gente tem contato com o Evangelho, a gente muitas vezes pensa que tudo que vai acontecer depois daquilo que aconteceu no momento em que a gente deu um passo à frente, do momento em que a gente se posicionou em relação a Jesus Cristo, a gente acaba esperando que o que vai acontecer seja só alguma coisa muito bonita e maravilhosa, e muitas vezes o critério que nos serve para julgar aquilo que seja bonito e maravilhoso é o critério daqueles planos que a gente já fez antes mesmo da gente conhecer esse evangelho tão incomparavelmente bonito e maravilhoso. E a gente acha que Deus vai abraçar todos os planos que a gente tem, assim, antes mesmo da gente ter conhecido o evangelho. E a gente acaba reparando que muitas vezes o cristão, de modo geral, se frustra, porque algumas coisas acontecem, coisas que estavam totalmente fora de cogitação, e, de certo modo, no momento inicial, parece até uma contradição, né? Você chegar a servir esse Deus tão maravilhoso e coisas estranhas acontecerem na sua vida. Vou te dar alguns exemplos para você entender melhor. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando se decidiram por caminhar com Jesus, por serem discípulos de Jesus, perderam seus empregos, perderam alguns familiares, receberam notícias de doenças, por exemplo. E eu vi pessoas se encaminhando para o batismo e pessoas que eram empregadas, de repente, há 20 anos, antes de serem cristãs, e aí se tornam cristãs e, se encaminhando para o batismo, perdem o emprego, chefe de família. A gente está passando por um momento de crise no nosso país, e a gente fica pensando assim, cara, por que Deus faz essas coisas, né? Ou permite que isso aconteça? Por outro lado, tem sonhos também que a gente projeta para o nosso coração, que são sonhos de adolescência ou de juventude, e talvez Deus também não abrace esses sonhos, né? Recentemente o Justin Bieber esteve aqui no Brasil, não sei se ainda está. Eu não conheço muito sobre a vida do Justin Bieber, não, mas isso me interessou, né? E aí eu sei que alguns jovens sonham às vezes em ter uma vida parecida com a do Justin Bieber, jovens até cristãos assim, e tem meninas, por exemplo, que sonham até em se casar com Justin Bieber. Né? E aí, cara, infelizmente isso não vai acontecer. Beleza, você não vai ter a vida do Justin Bieber, você não vai se casar com Justin Bieber, usando as próprias palavras dele, né? Sorry. E tem aquele arranjo assim, né? Cara, isso não vai acontecer. E a gente se depara, cara, com um evangelho que chama a gente para viver vários desafios. A gente vai se colocar diante de um texto agora que mostra a passagem da vida de um homem chamado Paulo. Paulo, ele nasceu no judaísmo, era um judeu que ele, né, a palavra diz que era um hebreu de hebreus, um cara que foi educado na melhor educação judaica do seu tempo. Um dia, no caminho de Damasco, Paulo se encontra com Jesus. Ele se encaminhava para aquela cidade para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele vê Jesus, conversa com Jesus, e a vida dele se transforma completamente. E aí Paulo começa a passar por algumas regiões, pregando o evangelho, e o que acontece por onde Paulo passa é um mover do Espírito Santo grandioso. É como se Paulo pegasse uma parte do fogo que estivesse no altar de Deus e levasse incendiando essas regiões com ele. E os capítulos que precedem, né, essa passagem de Atos 23:11, que você vai abrir aí, por favor, são capítulos que mostram Paulo passando por locais de avivamento. Então, Paulo passa pela Grécia, de modo geral, e a palavra de Deus é pregada e multidões se convertem. Ao mesmo tempo, há alvoroço nas cidades, discussões, etc. Paulo sofre bastante com a pregação do evangelho. Paulo vai ser espancado,
Paulo vai ser ultrajado, Paulo vai ser expulso de cidades, tem de se esconder, vai ser preso. E Paulo, no capítulo que precede o capítulo 23, ele vai chegar à própria terra dele agora para pregar. Antes, em Éfeso, ele prega a palavra de Deus. Em Éfeso tem uma situação bastante diferenciada. Possivelmente, em alguma época, caiu uma pedra do céu. Aí eu não sei se é meteoro ou meteorito, tem essa discussão, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas cai uma pedra do céu, os caras transformam aquele negócio ali numa imagem de uma deusa, chamada Diana dos Efésios. E aí, Paulo chega naquela cidade, prega a palavra de Deus, as pessoas se convertem. Grande parte da cidade se arrepende daquela idolatria ali em relação àquela pedra que eles transformaram numa divindade. E o poder que se manifestou na vida de Paulo era tão grande que a palavra de Deus vai dizer que as pessoas pegavam os lenços de Paulo e os aventais que ele usava, sabe, um paninho suado dele, e levava para os enfermos e para as pessoas endemoninhadas, e essas pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos. Então era um mover assim totalmente impressionante. Paulo, a partir disso, planeja ir para a própria terra dele, voltar para Jerusalém para falar com os do seu povo. Apesar dele ser de Tarso, né, ele era um cara que era judeu, então ele vai voltar para Jerusalém para pregar a palavra, então, para aqueles que ele tanto amava. E aí, quando ele chega para pregar a palavra para aquela galera, eu não sei que tipo de planos que ele fez, mas capítulos antes a gente vai ver que o Espírito de Deus vai revelar para ele, através, né, do Espírito Santo, através da profecia de alguns homens. Tem um homem chamado Ágabo que vai chegar, pegar Paulo, vai tirar o cinto, vai amarrar o apóstolo com aquele cinto, né, vai amarrar, aliás, as próprias mãos assim, e os próprios pés com o cinto do apóstolo Paulo, e vai dizer, olha, o dono desse cinto vai ser amarrado dessa mesma maneira que eu estou me amarrando agora. Paulo sabe que aquilo vai acontecer em Jerusalém, e ele diz as seguintes palavras, olha, eu estou pronto para morrer, se essa for a vontade de Deus, para eu levar esse evangelho em Jerusalém. Então, Paulo está em Jerusalém. Quando ele chega, acontece uma grande confusão, um tumulto, e Paulo vai ser esmurrado. Momentos antes, ele vai receber alguns golpes no rosto. Há uma disputa entre aqueles homens, parecia que Paulo ia ser despedaçado, o exército da região tem que intervir, e tem que separar aquelas multidões ali que iam dominar Paulo e possivelmente tirar a vida dele. E ele é jogado, né, numa prisão. E a gente vai ler agora Atos 23, 11, que é o que acontece após isso. O verso 11 diz assim, Atos 23, capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu sempre achei interessante o seguinte, que quando eu comecei a ler a Bíblia, né, o Novo Testamento, eu buscava uma palavra que eu praticamente não encontrava. No seguinte sentido, tem aquelas listas assim de Coríntios 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E tem a lista de Gálatas também, que é o fruto, né, do Espírito, que é o amor, a paciência, a longanimidade e tal. Eu ficava lendo essas listas e eu nunca vi a palavra coragem nessas listas. Mas eu sempre tive certeza, desde que eu me converti, que para alguém ser cristão tem que ter coragem. E eu sei que a coragem é sinônimo de cristianismo verdadeiro. Para você se assumir cristão, você tem que ser corajoso, porque você vai enfrentar, né, o discurso de outras pessoas que te detestam literalmente. E muitas vezes isso acontece dentro da sua própria casa. Eu lembro que quando eu me converti muito novinho, com 16, né, 15 para 16 anos, a minha família era bastante resistente a essa ideia, e eles achavam que eu seria uma pessoa completamente estúpida por me considerar cristão ou me ver cristão. Eu tive o apoio do meu irmão, que se converteu antes de mim, graças a Deus,
E a gente ouve e percebe essa resistência na escola e no trabalho e em outros ambientes. E eu sempre percebi assim, cara, para ser crente tem que ser corajoso. Só que quando eu estava lendo, sem achar essa palavra, que eu não estava lendo assim com muita atenção, não sei se já aconteceu isso contigo, de você ler uma passagem mais de uma vez, né? Quando a gente vai lendo a Bíblia algumas vezes, esses dias, né, um irmão que está aqui sentado de frente para mim falou isso para mim assim, poxa, eu li um capítulo de Coríntios, cara, parece que aquele capítulo apareceu naquele dia ali, porque eu já li Coríntios algumas vezes, mas naquele dia aquele capítulo falou comigo de uma maneira tão especial. Essa palavra, recentemente, alguns meses atrás, surgiu assim no meu coração, né? Essa palavra coragem, né? Eu sei que Deus falou isso com Josué, né? Ser forte e corajoso. Eu sei que isso já estava no Antigo Testamento, eu buscava isso no Novo Testamento. E, de repente, essa palavra brotou aqui e apareceu em outras situações que eu vou tentar compartilhar contigo também. A questão aqui interessante é a seguinte, ó. Você acompanha comigo, por favor, no texto, ó, mantenha o texto aberto, eu vou só falar desse versículo, aliás, não somente dele, vou falar de outros também, mas você fica com ele aberto, por favor. Diz assim, na noite seguinte, o Senhor, olha só, a Bíblia diz, né, através do salmista, que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aqui, o consolo do Senhor não veio pela manhã, veio na noite seguinte, né? Passou aquela noite, passou uma manhã, Paulo tinha sido esmurrado pelo seu próprio povo, tudo bem? Aqueles a quem ele amava, estaria disposto a dedicar a própria vida. Eu sei que aquilo que entristece o apóstolo não é o fato dele ter sido agredido, mas o fato dele ter sido rejeitado pelo próprio povo, pela própria casa, tudo bem? E aí, na noite seguinte, ele espera, né, uma manhã e o consolo não vem, ele espera uma tarde e o consolo não vem, e na noite seguinte, o Senhor. Essa palavra aqui, que é o Senhor, é a palavra Kyrios, né? No Novo Testamento aqui, significa Jesus. Para entender o que está acontecendo aqui. O próprio Jesus aparece para Paulo mais uma vez. Você há de convir que esse é um momento, então, decisivo da vida de Paulo. Jesus aparecera para ele no caminho de Damasco, no dia da sua conversão. Jesus está para ele de novo, diante de Paulo de novo. E o Senhor, Jesus, pondo-se ao lado dele, diz, cara, esses dias eu estava pensando, né, Jesus poderia dizer qualquer coisa para Paulo. Jesus também poderia ter mandado alguém dar um recado, poderia ter vindo um profeta falar com ele, poderia ter vindo um irmão falar com ele, ele poderia ter sonhado e Deus falado com ele, poderia vir um anjo para falar com ele, mas o próprio Jesus fala com ele, tudo bem? O próprio Jesus fala com ele. Jesus poderia ter dito qualquer mensagem diferente do que vai estar escrito aqui, mas Jesus diz exatamente essas palavras. São poucas palavras e fundamentais, daí você vai ter que prestar, assim, completa atenção. A primeira lição que a gente tira desse texto é a seguinte, se você puder anotar, quem anota, né? É a seguinte, ó, o Senhor Jesus está, né, o Senhor está do nosso lado em todos os momentos, sobretudo nos dias mais sombrios. O Senhor está do nosso lado em todos os momentos, sobretudo nos dias mais sombrios. Paulo estava vivendo um dia bastante sombrio da sua vida. Talvez Paulo, né, se visse no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Mas, né, ainda, né, ou quando a gente passar pelo vale, o Senhor vai estar do nosso lado, do nosso lado. Amém, irmãos? O Senhor está do nosso lado em todos os momentos, sobretudo nos dias mais difíceis. E aí, a palavra vai continuar, né? O Senhor vai dizer assim, então, Jesus vai dizer para ele, coragem. Essa palavra coragem, né, cara, é uma palavra, assim, que parece ser simples, mas a gente está diante do cara mais corajoso que o cristianismo já viu.
um cara que enfrentou pessoas que queriam apedrejá-lo, pessoas que queriam tirar a vida dele, alguém que enfrentou, né, reis pregando o evangelho, alguém que daria a vida pelo evangelho. O cristianismo nunca viu uma pessoa tão corajosa quanto esse apóstolo aqui, que é o apóstolo Paulo, e Jesus diz para ele coragem. Tem uma passagem muito interessante também, que é a seguinte: os discípulos, né, estão num barco, e aí começa uma tempestade. No meio da tempestade eles se desesperam ali, e de repente Jesus aparece no meio do mar, né, no meio da tempestade, e aí aqueles homens com medo, Jesus diz para eles assim: tenham bom ânimo. Bom ânimo é exatamente isso daqui, ó, tenham coragem, ou seja, tenha ânimo, entende? Paulo aqui tinha ficado completamente desanimado, completamente desestabilizado, desestruturado, e Jesus fala: tenham bom ânimo. Aí quando Jesus diz tem bom ânimo, Pedro diz para ele assim: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Porque Pedro não iria pela própria palavra, nem pela própria vontade, mas pela palavra de Jesus. Aí Jesus diz: vem, e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Tudo bem? Segunda lição que a gente aprende desse texto: todo cristão pode e irá necessariamente enfrentar dias difíceis. Se a gente olhar para o Sermão da Montanha, por exemplo, está ali, né, Mateus capítulo 6, Jesus diz, né, coisas maravilhosas no Sermão da Montanha. Aí Jesus diz algo assim, que a gente deve buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí, poxa, eu fico bastante feliz, empolgado, né, cara, se eu buscar o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado. Aí Jesus diz assim, mas no finalzinho dessa passagem, mas na mesma passagem: não se preocupem com o dia de amanhã. E eu fico completamente feliz também. Poxa, agora eu estou totalmente, né, despreocupado. Minha sogra gosta dessa palavra, despreocupado. Fico completamente despreocupado. Aí ele diz assim: não se preocupem com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. Jesus nos garante que no meio disso tudo que a gente vai viver dias maus. E no meio dos dias maus, a gente não deve se preocupar. Tudo bem? Porque Ele está do nosso lado, a gente vai enfrentar esses dias difíceis, e isso que é maravilhoso, né? O texto vai continuar, ó: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O que acontece, né? Paulo veio de dias muito prósperos e de uma colheita tremenda, né? Ele veio colhendo frutos em Éfeso e veio colhendo frutos antes, né, na Grécia como um todo. E, poxa, parece que ele vai colher esses frutos e ele não colhe. A terceira lição que a gente vai aprender desse texto é que é provável que imediatamente após os melhores dias passarem, a gente vai se deparar com os dias maus. Isso aconteceu com Elias, você lembra? Depois que Elias enfrenta 450 profetas de Baal, está ali, né? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 e 19, se você puder ler depois em casa. Elias enfrenta 450 profetas de Baal. Elias, através do poder de Deus, humilha os 450 profetas de Baal. E mesmo assim, depois de uma vitória tão, né, esmagadora, foi mais do que um 7-1 ali, muito mais do que um 7-1, mesmo assim, depois disso, Elias vai ficar completamente deprimido e completamente desanimado. Lembre-se de Pedro, que depois que ele disse: o Senhor, né, disser para eu ter contigo, eu vou, e Jesus diz: venha, ele começa a andar vitoriosamente sobre as águas, mas logo depois ele afunda. Lembre-se daquele que disse, né, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e depois diz para Jesus: não, deixa disso, a cruz não é para você, nada disso vai acontecer. E Jesus diz para ele: aparta-te de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. É bem provável, irmãos, que depois dos melhores dias, a gente se depare com os dias maus. Tudo bem? E Paulo estava se deparando com os dias maus. Só que aí, o que acontece? Jesus fala para ele ter coragem,
E Jesus diz para ele assim, ó: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. A coragem que parte do Senhor, essa é a primeira aplicação que a gente vai aprender desse texto, né? A coragem que parte do Senhor é uma coragem que parte na presença do Senhor. Então, você percebe que Paulo é encorajado na presença de Jesus. Ou seja, como é que você vai se encorajar diante de dias maus? A gente esteve aqui num fim de semana de treinamento, e talvez esse fim de semana tenha sido bastante cansativo. Para alguns, né, foi bastante cortante, quando a palavra penetrou no coração, né, rasgou o nosso coração. A gente que participou aqui do módulo de avivamento, a gente viu a distância da nossa vida para a vida de algumas pessoas, e talvez em vez de te animar, essas palavras tenham te desanimado, tenham te botado para baixo, mas a palavra de Jesus é para você ser corajoso, tudo bem? E aí você vai ser corajoso na presença do Senhor. Todo dia que você celebrar a presença do Senhor aqui nos cultos, todo dia que você celebrar a presença do Senhor na sua casa, você vai ser encorajado por Ele, assim como Josué foi encorajado pelo Senhor, na presença dEle. E o Senhor disse que onde Ele colocasse a planta do pé, ali seria terra, né? Terra abençoada, terra do povo de Israel. Assim será na nossa vida também. Amém, irmãos? A segunda aplicação que a gente vai aprender desse texto é que nós somos encorajados pela palavra do Senhor. Aqui é o próprio Jesus que fala. Então, por mais que eu fale de um modo muito bonitinho, e você até vá com a minha cara, nem sei se isso acontece, é o próprio Jesus que te encoraja. Não há nada que eu possa fazer que vá trazer encorajamento ao seu coração. Esses dias eu estava pensando assim, poxa, a gente trabalha com os adolescentes aqui na igreja, e eu fiquei assim, poxa, eu queria encorajar essa galera, tal, como é que a gente encoraja os líderes? E eu fiquei bastante motivado a perguntar para o pastor Henrique assim, poxa, como é que a gente faz, Henrique, para encorajar os líderes da igreja, né? Eu vejo os líderes daqui bastante encorajados. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que a gente faz? Cara, a gente não faz. Tudo bem? É o Senhor que encoraja, é Jesus que diz coragem, é Jesus que diz coragem para você. A minha voz não significa nada, é dele que fala ao seu coração. Ele é a voz que fala ao coração, não é a minha. Só Ele que dá coragem para a gente continuar nos dias maus, só Ele que dá coragem para a gente não esmurecer, para a gente não desanimar, para a gente não desistir de tudo. A gente vê esse noticiário terrível, né, cara, da guerra da Síria, a gente vê crianças morrendo dentro de escolas aqui do Brasil. Cara, só o Senhor pode encorajar a igreja, só o Senhor pode encorajar a igreja para lutar pelo que é justo, só o Senhor pode fazer isso. O Senhor diz para a gente, então, coragem, é a palavra dEle que diz isso para a gente, é a palavra do Senhor que nos encoraja. E a terceira aplicação e última, e eu acho que vai ser um recorde mundial para mim isso hoje, nós somos encorajados a mantermos nossa posição, ainda que o sofrimento persista. Olha para o capítulo de novo, 23, verso 11 comigo. Jesus diz para ele assim, coragem assim como. Quando Jesus diz assim como, eu fico esperando a primeira coisa que ele vai falar, porque isso é um paralelo. O que acontece? Jesus vai dizer, assim como alguma coisa, outra coisa. Então vai acontecer outra coisa igual. Aí ele começou a dizer para Paulo, assim como. Aí a gente pensa, poxa, pode ser assim como em Éfeso, assim como, né, aconteceu com os gregos. Mas olha o que Jesus fala para ele, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Ou seja, nem precisa terminar a frase, o sofrimento vai continuar. Consegue entender isso? O assim como significa que isso vai se repetir. A palavra testemunha é uma palavra-chave para a interpretação desse texto e no Novo Testamento. Testemunha significa, no radical, mártir. Tudo bem? Testemunha foi Estevão, aquele que testemunhou com a própria vida para que um dia o apóstolo Paulo se convertesse. Eu tenho certeza que quando Jesus diz para ele assim, assim como você testemunhou, ele lembrou do testemunho de Estevão. Tudo bem? Ele lembrou daquele que derramou a própria vida como testemunho pelo Senhor,
como sacrifício por esse cordeiro, aquele cordeiro que foi imolado, ele deve receber a recompensa pelo seu sacrifício. Assim foi na vida do apóstolo Paulo. E aí Jesus diz para ele assim, olha, assim como você foi mártir em Jerusalém, a ponto de dizer que daria a própria vida, assim será também em Roma. Tudo bem? Nós somos encorajados a mantermos a nossa posição, ainda que o sofrimento persista. Ainda que o sofrimento persista. A guerra continua. Eu gostaria de te convidar, a abrir o seu texto em a Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, versos 9 e 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, tudo bem? Segundo Samuel 23, 9 e 10, todo mundo achou? Amém? Olha o que é relatado sobre um dos soldados guerreiros de Davi. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Você é chamado a manter a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. A gente é chamado a manter a nossa posição, tudo bem? Ainda que a guerra persista, ainda que os dias maus continuem, a gente é chamado a manter a nossa posição. Você vai saber pelo testemunho do apóstolo Paulo, que em Roma ele seria mártir definitivamente, um homem que seguiu o evangelho de todo o coração. Por onde ele passou, o avivamento passou com ele. Esse homem vai morrer sozinho, com frio, numa masmorra, e seria decapitado então. Um homem de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a gente é encorajado a manter a nossa posição, ainda que o sofrimento persista? Amém, irmãos? Para finalizar, o que eu tenho a dizer para você? Irmão, a batalha ainda não acabou. Enquanto o rei não voltar, a batalha continua. Você é chamado a permanecer com a espada em punho, tudo bem? Você é chamado a lutar cansado. Você é chamado a lutar com sede, com frio, com sono. Isso é uma guerra que a gente está vivendo, irmão. Você é chamado a permanecer. O Senhor nos deu uma bolsa cheia de sementes, devemos lançá-las todas, ainda que o cansaço chegue, devemos lançá-las todas, até o último dia, que a última semente seja lançada. Você é encorajado hoje, não por mim, pela palavra do Senhor, a permanecer, tudo bem, nessa posição, a se levantar mais um dia da sua vida, mais uma semana. Esse fim de semana de treinamento passou, agora a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu. E a gente vai viver esse evangelho de todo o coração. Para finalizar, eu gostaria de ler o texto de Isaías. Eu me vejo cansado, irmãos, muitas vezes, apesar de ser jovem, ou me considerar jovem. Deus sabia disso e escreveu isso para mim em Isaías 40. Essa palavra é para mim. Isaías 40, verso 21. Isaías 40, verso 21, a palavra de Deus diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, ele os arma como uma tenda para neles habitar.
Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? Porque você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmão, ouça a voz do alto a te dizer, ser valente, ser valente. É Deus que está falando isso para você. Tem uma música do Marcos Almeida que diz assim: ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. Canta comigo aí, irmão. Ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente, ser valente. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A nossa valentia está na Tua garantia, na Tua promessa, em que o Senhor é fiel até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, não nos permita dar um passo para trás, Pai. Não nos permita acovardarmos-nos agora, Senhor, diante daquilo que nos foi colocado, diante da Tua palavra, Pai. A gente quer estar disposto a lutar todos os dias, Pai, com febre, cansado, com sono, com fome, que a Tua semente seja lançada para a Tua glória, Pai, que o Seu Filho receba a recompensa pelo sacrifício da cruz do Calvário, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida não seja em vão, Pai, que a nossa vida não passe em vão, que sirva para a eternidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, encoraja a Tua igreja hoje, Pai, a viver novos tempos, Pai, novos rumos diante do Teu poder, diante do Teu Evangelho, que sejamos testemunhas do Teu poder, Pai, do sacrifício de Jesus nessa terra, até que a guerra acabe, até que o Rei volte, Senhor. Em nome de Jesus, aí sim, Pai, a nossa paz será completa, nós Te encontraremos face a face, Pai, viveremos contigo, até lá que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.